Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Espelho Brasil Cast. Hoje, 24 de abril. E aquilo que eu sempre falo, o mês está acabando. Nós estamos aí a uma semana do final do mês de abril. Maio vai chegar e até agora não saiu o ajuste CNF 49 prorrogado. Será que ele vai vir? Será que nos estertores teremos finalmente a prorrogação do ajuste CNF 49? Você já testou? Então, eu vou te contar uma novidade. No estado de São Paulo, ele está validando assim, é, fragorosamente, tá? Só no estado de São Paulo que eu tenho relatos de, de funcionamento do ajuste CNF sem dar o erro 1001. De resto, nós temos problemas e esse é o objetivo do pedido de prorrogação. Os estados, não sei se você sabe, nós temos a Cefaz virtual do Rio Grande do Sul, que valida para uma pá de gente e o EFES, que contrataram os serviços da Cefaz Virtual do Rio Grande do Sul, e tem empresas e tem UFs que são próprias, né? Então, São Paulo, Bahia, Mato Grosso, Maranhão, por exemplo, usa a Cefaz Virtual do Ambiente, a Cefaz Virtual do Ambiente Nacional, que é mantida pelo CERPRO. Então você já sabe, já consegue entender. Por que que Maranhão usa, só Maranhão que usa o do CERPRO? Porque é de graça, né? Eles fizeram um acordo lá no passado e eu acho que eles não nem conseguem mais alterar, mas é mantido pelo CERPRO, que atende à Receita Federal. Esse ambiente é aquele que sincroniza as DFEs de todos os estados. Para quem me acompanha aí há muito tempo, sabe que lá no surgimento do Reintegra, deu pau, né? Porque o Estado demorava para sincronizar com o SERPRO e aí o seu pedido chegava lá e a Receita dizia que não tinha aquele documento fiscal. Que terrível, né? Isso aconteceu, tá? É, bom, a gente tem aqui uma série de situações para comentar. Nós tivemos alterações neste mês, tivemos também em São Paulo, ontem, tratando algumas questões, de contratos com parceiros. Hoje temos reunião sobre a API de integração do IBS, do ambiente do comitê gestor. Mas vamos falar do que teve de novidade na semana, tá bom? Esse meu roteiro aqui, ele é mandrake, ele fala, ó, abertura, 1 minuto. Olá, pessoal, e ele tá, a ferramenta que gera, né? Será que vale a pena usar uma IA para isso? Acho que não, né? Já tem ferramenta própria para a criação de roteiro, fica mais interessante. Você gera até um script. Enfim, vamos lá. Nós tivemos três novidades que eu destaquei, está tudo publicado lá no portal SPED Brasil, desde 2008, trazendo as novidades e comentando contigo. À medida que eu tenha tempo, gente, eu consigo fazer uma explanação um pouco maior sobre alguns textos legais que estão saindo aí, né? Foi o caso da última semana. Então, nós temos, eu publiquei agora há pouco o PA, olha, o PA está saindo da prancheta, eu vou explicar para vocês o que é o PA. O decreto de Natal do Rio Grande do Norte, migrando ou adotando o ambiente nacional e o emissor nacional. Lembrando que tem município que adotou o ambiente nacional, porque senão ele não vai receber os repasses, né,
arrecadação e mais outros, embora tenham adotado o ambiente nacional, alguns permaneceram com o emissor próprio. Isso está dando um rolo danado. Um deles é São Paulo e Rio de Janeiro era outro. E aí o que acontece? Natal está fazendo os dois, tá? Adotando o ambiente nacional e também o emissor nacional. Mas tem tempo, tá? Para 1º de maio. É impressionante, né? Ai, ai. E também a FD Financeira publicaram lá um manual com as alterações e as atualizações do CRS. Você sabe o que é o CRS 3.0? Common Report Standard. Olha que nome chique no último, dá para pôr nome no filho de Common Report Standard. Não, não dá não. É o report ou o relatório da OCDE. A gente já explicou isso aqui também. Mas vamos entrar na questão do PA, gente, porque eu acredito muito no PA. Eu acho que ele pode gerar grandes coisas em relação à otimização, à inovação. Tem um cenário bem amplo de aproveitamento do PA. Estou tentando acessar aqui porque eu estou com a tela travada, mas não esquenta não. Vamos falar do PA. PA surgiu já há algum tempo. Eu discuti bastante com o Encarte sobre isso. Levei para alguns clientes e eles ainda têm uma visão restrita disso. Porém, com a reforma tributária, ele se torna um novo e interessante modelo de gestão, tá? E eu vou explicar para vocês como isso pode otimizar as operações, por exemplo, que eu coloquei lá do Marketplace. No portal Expert Brasil, eu coloquei o Marketplace como player, vamos dizer assim, né? Mas podem ser outros. Silvia, Eliana, Simone, Carlos Eduardo, agora consigo aqui, enxergar aqui, tá? Agora está funcionando. Bom dia a todos. Então vamos falar do PA. Ele, de certa forma, ele tem uma simplificação técnica. Ele para aderir, não é um modelo simples, mas ele propõe a simplificação técnica e facilitar a vida dos pequenos emissores também. Eu escalei lá no portal, está direcionada a publicação para Marketplace. Marketplace tem fulfillment. Sabe o que é fulfillment? Chave na mão. É aquele seller que fala assim, Marketplace, eu quero a sua gestão. Então, ele vai fazer a gestão do estoque, da logística, da publicação, né, do marketing na web, o e-commerce, da entrega, todo o trâmite que existe nesse processo. Você sabe que entregar, às vezes, vai, não encontra o destinatário, tem que voltar, enfim, toda essa logística. Esse é o fulfillment. Mas sempre tinha uma barreira, e alguns clientes reclamavam. Olha, o Compás passou aqui, a Socos, enfim. E não pode. A questão é que, para funcionar, o operador do fulfillment tem que ficar com o certificado digital da empresa. Procuração em branco, né? Muitos ainda funcionam assim. E aí o PA acaba com a exposição fiscal, porque ele cria um novo modelo de assinatura, né? PA, provedor de assinatura e autorização. Então, vamos lá. Foi criada uma série exclusiva para não ter problema, a 970 e 979. Um fluxo correto do PA gera o XML, preenche o grupo informações PA, assina o atributo ID com chave RCA fornecido pelo FISPO, assina o XML com certificado CP Brasil, transmite para a Cefaz Virtual do Rio Grande do Sul, que autoriza o rejeito. Depois recebe de volta e importa, internaliza isso no seu ambiente. Tá? Então, esse é o modelo operacional do PAA.
Nós tivemos no ajuste NEV 47 de 2025 uma alteração, e é por isso que eu estou destacando aqui o Marketplace, porque o fisco colocou intermediadores de serviços e negócios digitais. Ele coloca aqui que desde que prestem o serviço gratuitamente, porque o foco aqui são as pequenas empresas, né? MEI, simples. Então, já fazia parte do pacote, vamos falar assim, de empresas autorizadas. As entidades públicas, as entidades privadas, as confederações nacionais e agora, mais recente, os intermediadores. O SEBRAE até tentou implementar, mas não houve evolução, então parou nesse processo. E agora? Ah, mas que marketplace você vai colocar aí? Eu não vou dar eu falo que a legislação, agora o como, o operacional, isso é consultoria, né, gente? O seu consultor tributário pode fazer, ou então você pode contratar a gente e a gente dá uma aula desse assunto, que a gente acompanhou isso desde o início, conversamos muito com o INCAT sobre esse modelo. Então, basicamente isso. E vale destacar que lá no México, e no Chile, de onde derivou um modelo da nota fiscal eletrônica, né? Lógico que a gente mudou bastante, né? Mas lá eles têm alguma coisa semelhante, que é o PAC e o PSE no Chile, PAC no México e o PSE no Chile. Mas, lógico, tem diferenças. O nosso é adaptado ao padrão SPED, padrão da nota fiscal eletrônica, modelo de autorização diferente, tá bom? Mas se você quiser uma referência, pode procurar lá no site do México o que você acha. A pergunta que a gente fala por um debate mais qualificado é: isso muda o papel do contribuinte na emissão? Então, vamos lá pegar o modelo que eu comentei com você. Eu sou um vendedor, uma empresa de vender tênis. Contratei um seller. Posso contratar mais de um, tá? Posso contratar mais de um. E a gente fez um trabalho lá atrás, em 2020, na época da pandemia, por os intermediadores. Lembram dessa história? Aqui mesmo eu falei para vocês. E listamos 18 modelos de operações de intermediadores. Então, tem empresa que tem marketplace próprio, contrata de terceiros, porque ela quer um marketplace nichado, que se fala, né? Voltado para esporte, voltado para calçado, para roupa feminina. Então, existe essa questão. Então, o, o seller ele pode contratar mais de um PA, tá? Contratar não, né? Porque o serviço é gratuito. Bom, qual é o interessante disso? Vai mudar o papel do contribuinte? Ele vai continuar sendo responsável tributário? Sim, vai. Lógico que há uma repercussão com a reforma tributária. A reforma tributária trouxe a responsabilidade para o marketplace também. Ele pode ser até substituto tributário. Está tudo isso lá no portal, tá, gente? Só estou dando um plá aqui, eu sei que vocês gostam da síntese. É, o modelo brasileiro se aproxima do modelo mexicano e chileno, mas guardadas as devidas proporções, até porque o mote de cada um foi diferente, tá? Então é só para você ficar atento a isso. Saindo do PA, converse com o seu marketplace, de repente ele está disposto. Lógico que não é tão simples, né? Eu estou reduzindo aqui a complexidade do modelo. A legislação diz que ele tem que ter o mapa, a nota técnica tem isso, se não me engano. Tem que ter no mínimo 1.000 clientes. Claro que marketplace tem muito mais que 1.000 clientes. Mas olha só, se eu sou responsável solidário, se eu vou oferecer esse serviço, eu posso oferecer um serviço chamado validador de XML, cálculo da nota, auditor. Eu tenho outros serviços hoje no cenário tributário que me resguarda de problemas com o fisco.
já que eu vou ser neste modelo, eu vou operar como fulfillment, serei responsável e solidário. Então, tem que tomar cuidado com isso. Como plataforma, eu não tenho solução, então eu vou acoplar parceiros que vão me ajudar nesse processo. Olha que interessante, né? Que maravilha! Por isso que eu digo para você, tem muita oportunidade na reforma tributária. A gente está falando de um modelo que já existe hoje, que é o SaaS, as a Service, com um molho especial e com gergelim, que é o fulfillment turbinado com certificado digital do ponto .gov. Então, essa é a grande novidade, né? Então, tudo isso está também na nota técnica, que é o certificado ponto .gov acoplado a isso, que é o mesmo modelo utilizado no aplicativo de nota fiscal, a nota fiscal fácil, que o transportador autônomo assina no aplicativo. Não imprime, porque não precisa. Então, a assinatura é do ponto .gov. Aliás, hoje a gente usa para muita coisa, tá? Se você precisa assinar um documento, põe lá certificado.gov, você tem uma página onde você seleciona o documento, você tem que ter perfil ouro, tá? Prata ou ouro. E aí você consegue assinar qualquer documento sem comprar nenhum certificado, tá? O, a NDA que eu assinei para o comitê gestor para participar do piloto, por exemplo, foi assinada nesse padrão. Todo mundo assinou nesse padrão. Bom, ok, gente. Desculpa, eu não tenho alguma pergunta? Ninguém tem pergunta, tá bom. Esse é o tipo de coisa que você só vai é, começar a pensar mesmo quando o cliente surge com essa demanda, ou questiona, olha, eu estou com um cara, um certificado, um operador marketplace, que é fulfillment, e ele agora vai fazer o PA, isso é válido, né? Então você já está sabendo que existe esse modelo e está aberto aí para quem. Vamos ver qual vai ser a primeira empresa, o primeiro marketplace, ou o primeiro pool de fornecedores de soluções junto com o marketplace para operar esse modelo, né? A outra questão que eu falei para vocês foi a nota fiscal de serviço nacional, nota fiscal adotada pelo município de Natal. É assim, gente. Vamos lá. Ambiente nacional. Todos os municípios precisam adotar para receberem os repasses de arrecadação do ISS aos quais eles têm direito. Se não aderir, não recebem. Então, Natal não está atrasado, imagina. Já estamos em operação agora que saiu esse decreto. Maravilha, né? E a nota de serviço é facultativa, que eu acho um erro assim redondo da Receita Federal e do CEPO, mas eles queriam ficar um. Bom, de qualquer forma, você que está em Natal vai ter que aderir ao emissor nacional, começa a testar, corre. Para quem só está em Natal, não sabe dos problemas que estão acontecendo. Para quem está no Brasil todo, ou para quem, como eu, estou atendendo clientes no Brasil todo, vixe, meu Deus do céu. Então tem que correr para testar essa nota, tá? Ela entra em vigor a partir de 1º de maio de 2026. A partir de 1º de maio de 2026, você em Natal não emite mais nota, no ambiente deles, só no ambiente nacional. Ponto final. Isso é um detalhe importante que você precisa atentar. E aí, base legal para isso é o que mais tem, tá, gente? Esse decreto de hoje está lá no portal Espere Brasil, incorpora. Eu até não, vou dizer, eu não ia dizer qual que é o decreto, para incentivar que vocês busquem a base legal disso. Mas, como eu sou bonzinho, eu vou dizer para vocês que eu estou abrindo um ambiente aqui que eu estou com a máquina, eu não aguenta mais nada essa máquina aqui, preciso trocar de máquina. O decreto 13.712 de 17 de abril, tá, gente? Esse é o que institui a nota fiscal de serviço nacional no estado, no município de Natal.
estado do Rio Grande do Norte, e com prazo a partir de 1º de maio de 2026 vai emitir pelo Portal Nacional, pelo emissor nacional. Lembrando que ah, o ISS humano está pronto. Está lá no ambiente restrito, que você não tem acesso ainda. E então o ISS de maio, salvo se o mãe está Power, vai ser apurado pelo portal Directa do Rio Grande do Norte, tá? Lembrando que também o Simples recolhe via DAS, não precisa se preocupar com isso. Tem um detalhe importante, que sempre perguntam: como que eu faço com os cancelamentos, o prazo de cancelamento? É sempre a legislação do município, tá? É ele que determina. Notas retroativas a janeiro de 2026 pelo site Directa do município. Fechado? Legal, né, gente? Então, o município de Natal, os últimos a aderir ao modelo. Então, nem vou comentar nada disso. E para fechar o nosso pacote, nós tivemos a FD Financeira, a versão 2.1.1. E aí o meu roteiro diz que eu posso ficar 7 a 9 minutos. Mentira, porque eu já estou em 26, nosso compromisso aqui é 30 minutos. Mas a FD Financeira, primeiro passo, né? Você vai me perguntar a quem cabe, quem é obrigado a entregar FD contribuições, FD financeira. Bancos, cooperativas financeiras, consórcios, instituições de pagamento, arranjo de pagamento, opa, arranjo de pagamento está aqui, previdência complementar, FAP, seguradoras com provisão matemática, entidades supervisionadas pelo Banco Central, CVM, SUSEP, e Previc. Mas eu sou controlado, eu tenho registro na CVM, mas nunca fiz. Está atrasado, está em exposição. Procura uma software house para atender a sua demanda, tá? Qualquer hora a gente põe o nome de uma aqui. Bom, mas qualquer forma, é isso que você precisa fazer se você estiver nessa lista. E aí eles mexeram no cadastro de declarante do CRS. Já falei que é o CRS, é o Common Report Standard. Mas o que é isso, Jorge Campos? O que é esse Common Report? O que é esse reporte? É o reporte da OCDE, onde ele troca informações de estrangeiros aqui no Brasil e de brasileiros no exterior. Sem, não precisa ter, lógico que tem que ter domicílio, ok? Também teve alteração do declarante FATCA. FATCA, para quem não sabe, foi a maior novidade em termos de alteração de layout, foi a introdução do FATCA, que o Brasil estava atrasado. O FATCA é o acordo Brasil-Estados Unidos. Então, se você tem imóveis ativos lá nos Estados Unidos, eles vão mandar para a Receita Federal, e o estrangeiro que tem ativos aqui no Brasil, eles mandam para os Estados Unidos, eles cruzam para saber se as informações estão sendo declaradas. E um alerta: você que tem green card, você é considerado cidadão americano, tá? Tem que declarar lá e tem que declarar aqui. O tipo de entidade também foi alterado. E a retificação, se houver, é obrigatória também. Então, tem bastante coisa alterando nesse layout. Nós tivemos também as contas que devem ser reportadas, né, tanto para o CRS quanto para o FATCA, contas de declarante obrigatórias. Teve também na movimentação financeira a inclusão de participação societária, declaração própria do CRS, inclusão de dados de abertura de conta, né? Quando a conta é aberta, essas informações também foram inseridas. Na versão 2.1, que é a mais novinha, isso que eu acabei de citar da versão 2.1.
A versão 2.1 ela trouxe aí mais movimentação de inclusão de regras de validação, para amarrar o tipo de conta, o tipo de número de conta, pagamento, participação societária, o tipo de dinheiro eletrônico, né? Isso aí é o OCDE 606, conta de depósito. O IBAN, você já fez transferência entre países? Aí você precisa ter o IBAN, né? A conta de depósito, ah, a conta de societária informada, a conta de seguro, conta tipo 4, aí é o OCDE 605, a conta de depósito, de investimento, de seguro. Veja que tem todo o detalhamento, não é um negócio simples não, tá? Vou lembrar de novo. Quem é obrigado a entregar? Bancos. O banco já te fez, já te mandou uma declaração perguntando se tem uma do FATCA, o banco manda. Bancos, cooperativas financeiras, consórcios, instituições de pagamento, arranjos de pagamento, previdência complementar, FAP, seguradoras com provisão matemática, e aquelas que são supervisionadas pelo Banco Central, CVM, SUSEP e Previc. Bom, esses foram os três temas que eu separei para vocês, fechei em cima. O PA trazendo aí uma flexibilização, trazendo uma inovação no modelo de homologação, né? Uma vez que eu posso trazer para o meu universo, eu marketplace, por exemplo, a validação, a homologação de todos os documentos fiscais dos meus sellers contratados. Olha que show, né? A adoção da NFSE nacional pelo município de Natal, né? Bem como a adesão ao ambiente nacional e a EFD financeira se adequando ao padrão CDE 3.0, CRS 3.0 e fazendo ajustes, né, no padrão CDE e no FATCA também. FATCA Estados Unidos é a troca de informações. Falei para vocês que o ajuste 49 no município de São Paulo está rolando muito bem, obrigado, mas não nos demais estados. Os demais estados está tendo problema ainda. Então, fique ligado nisso e a gente está aguardando a prorrogação. Falta, na realidade, gente, não só a prorrogação, mas também, deixa eu ver aqui, a Karina está dizendo que só, antigamente era só certificado digital e agora o ponto .gov, é isso aí. E aí o que acontece? E o certificado digital agora também é uma grande inovação, o ponto .gov. Em relação ao PA, à FD financeira que eu estava comentando com vocês, tem muita empresa que não gera, não sabe que está gerando. Então, fique ligado nisso. Você viu que eu falei previdência é, privada, né? Para aquelas empresas que têm o seu próprio plano, tá? Em relação ao ajuste SINEF 49, finalmente, então eu disse para vocês que São Paulo está homologando e a gente espera aí uma prorrogação do Senado. E até nesta semana aqui vai ser essa agonia para aguardar essa prorrogação desse processo de postergação do ajuste 49. A gente está esperando também uma correçãozinha. Não vou falar agora porque pode ser que não saia. A gente está esperto agora. É, pode ser que não saia e aí a gente dá um tiro no pé. Mais algumas questões? Por enquanto, não, gente. Tem coisas que a gente não pode dizer. E semana que vem a gente volta com mais conteúdo para você. Obrigado por prestigiar. Vai ficar gravado também lá no YouTube, se você precisar acessar pelo YouTube. Um grande abraço e até a semana que vem. Bom final de semana.